Meu nome é Jorge Stavrakas, eu sou contribuidor de software livre. É uma grande honra estar aqui na Secomp. Eu, particularmente, já tive contato com várias pessoas da Unicamp, com vários grupos de pessoas da Unicamp que estão envolvidos com software livre. Então, para mim, é uma felicidade muito grande ver que o grupo de software livre está forte ainda na Unicamp. Enfim, o espaço ainda está sendo bem usado aqui para software livre. Então, meu nome é Jorge Stavrakas, eu sou contribuidor do Gnome há alguns anos. Também sou membro da Fundação Gnome, também já tem alguns anos. Eu trabalho com a Endless. Não vai ser o foco da nossa conversa hoje, o trabalho da Endless, mas a Endless e o Gnome tem muita coisa em comum, né? Se fizesse um diagrama de Venn, ia ter a intersecção bem grande, assim, entre o trabalho que a Endless faz e o trabalho que o Gnome faz. E, felizmente, eu estou na Fundação Endless OS, já tem 6 anos. Na verdade, completa 6 anos esse mês, né? E eu sou mantenedor de alguns programas dentro do projeto Gnome. Os programas que eu mantenho são calendário, tarefas, configurações. E eu também faço parte do grupo de pessoas que mantém o Gnome Shell e o Mutter, né? Eu tô vendo eu tô com alguns comentários aqui, tô vendo o YouTube, tô vendo o interno aqui. Quem aqui já ouviu falar do Gnome? Manda um pontinho, alguma coisa assim, levanta a mão, tal. Quem aqui já usou, ou usa, ou já ouviu falar? Pode mandar. 1, 2, 3. Rebeca levantou a mão. Legal. Então não estou falando de uma tecnologia alienígena aqui. Que bom. Mais recentemente eu comecei a manter eu entrei também para o time de manutenção aí, virando mantenedor do OBS Studio, que é um outro programa que não tem nada a ver com Gnome, mas estamos aí, né? Então, beleza. Gnome. Vamos falar sobre o Gnome. O Gnome, o que é, onde que vive, o que se alimenta, se você vai confundir com pássaro, com avião, se você olhar para o céu, o que é isso, né? Assim, tinha bastante coisa. O projeto Gnome é um projeto muito grande, tem muita coisa para conversar sobre, e vai ser até muito difícil falar tudo, né? Todas as coisas que já aconteceram e que estão acontecendo nesse momento. Então, eu tentei separar essa conversa aqui em 2 partes. A primeira parte vai ser uma visão geral, um pouquinho da história do Gnome, como que começou, quais foram as primeiras coisas que aconteceram aí para o Gnome nascer. E a gente vai dar uma olhada também, bem por cima, assim, o que compõe o Gnome do ponto de vista tecnológico. Então, a gente tem o microcosmo do Linux, né? E o que é Gnome e o que não é Gnome. Então, a gente vai dar uma olhada rapidinho vai dar uma olhada nisso. E como o tópico da Secomp desse ano é o papel da tecnologia no mundo pós-Covid, eu tentei incrementar um pouquinho mais o conteúdo sobre a comunidade em si, né? Os pequenos grupos que tem dentro da comunidade do Gnome, os valores da comunidade, qual é o modelo de governança, etc. E eu espero que com isso vai ser uma pincelada em cima de tudo. Dificilmente vai dar para falar com bastante detalhes, com riqueza de detalhes sobre os assuntos, mas eu espero que isso daí contribua com vocês aprendam alguma coisa hoje, ou se interessem pela comunidade e queiram fazer parte. Beleza? Então, aqui nós começamos com o ambiente desktop. Vamos falar sobre o Gnome em si, a tecnologia, o código que é executado pelo teu computador. Para a gente falar do código, a gente precisa dar um passo no passado e ver de onde que o Gnome veio, para entender o que o Gnome é e o que ele está fazendo aqui hoje, tá? Então, em 1985, foi publicado o Manifesto GNU.
projeto GNU é um projeto muito famoso principalmente dentro do universo Linux, mas fora também, né? É uma entidade independente, é um projeto independente. Em 1985 foi publicado o manifesto desse projeto GNU. E em 1991 foi lançada a GPL, que é uma licença. Né? Eu acho que, não sei se o pessoal tem intimidade com essa ideia de colocar uma licença em cima do software, né? Colocar uma licença em cima do teu programa. Mas a GPL é uma licença, General Public License, é uma licença em que você diz o que as pessoas podem e o que elas não podem fazer com o teu programa, com o código do teu programa. E tem as famosas 4 liberdades fundamentais, né? Liberdade de estudar, alterar, distribuir e mais alguma coisa que eu não me lembro. Essas são as clássicas liberdades fundamentais do software livre. Rodar, exatamente. Rodar. Em 1991, foi também o ano em que o Linus Torvalds, ele anunciou o projeto que ele estava fazendo lá na faculdade, lá em Helsinki, acho que foi na faculdade, em alguma universidade lá, que ele anunciou na lista de e-mails o projeto Unix que ele estava trabalhando, né, Linux. Isso daí, esse é um ponto importante da história, de modo geral, né, porque hoje a ideia que se tem de software livre, ela começou, o embrião dela foi no Manifesto GNU e a GPL foi a primeira manifestação desse manifesto. E foi a primeira execução disso, né? Do que hoje a gente entende como software livre. E as licenças tem várias licenças que estão dentro que são consideradas, que se você usar no teu projeto, elas vão ser consideradas software livre. E essas licenças, elas são muito parecidas em espírito ou em execução com a GPL. Então, foram 2 marcos muito importantes, né, do software livre. E quando o Linux foi lançado, ele foi lançado com a licença GPL. Era uma época, 1991, era uma época que tinha uma grande diversidade de sistemas Unix. E eu não sei em porcentagens, mas muitos deles eram proprietários. Você tinha que pagar uma licença para poder estudar o código. Era muito comum em universidades naquela época ter que pagar para estudar um código de um sistema Unix. Tinha Minix, Unix. O Linux nasceu como um sistema Unix também, né? Em 1995, nasceu o projeto GIMP. O projeto GIMP, ele nasceu, foi os primeiros passos, né, do embrião do que seria o GIMP foram dados pelo Spencer Kimball e o Peter Mattis, que eram 2 estudantes, e esse é um tópico recorrente. Tudo isso nasceu da universidade. Muita coisa nasceu nas universidades. Eu acredito que seja porque naquela época, para você ter acesso a isso, para você ter acesso a código-fonte e tudo mais, e o que era Unix, estudo de sistemas, você tinha muito acesso, você se embebia nisso dentro da universidade. Então, o projeto GIMP também nasceu na Universidade de Berkeley, que é fisicamente próxima da o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, que é onde nasceu a GPL e o Manifesto GNU. Então, isso daí estava nessa pequena revolução aí na costa oeste dos Estados Unidos. Em 1996, calma que vocês vão entender por que eu estou colocando essas datas aqui. Em 1996, veio o KDE. Agora, é o seguinte, KDE foi a primeira, até onde eu tenho conhecimento, KDE foi o primeiro movimento na direção de ter um ambiente desktop. Até essa data, existiam window managers, né? Existiam gerenciadores de janela. Até porque o X11, nessa época, ele já era mais velho que o Wayland em 1996. Ele já tinha, acho que 11 anos de idade, ou 12. Acho que foi em 84 que nasceu o X11. Então, já existiam, sim, muitos window managers, né?
Agora, o Window Manager é só um pedaço do que é o ambiente desktop. O ambiente desktop, ele tem muitas coisas. Tem serviço de sistema, a gente vai ver isso mais para frente, mas tem serviço de sistema, tem o gerenciador de janelas, que é o Window Manager, tem aplicativos, tem ferramentas, tem utensílios, tem uma porrada de coisa que caracteriza um ambiente desktop. O Window Manager é a pontinha do iceberg, né? É só a parte do código que pega as janelas e coloca, e organiza elas, coloca uma posição XY nelas, dá um tamanho e tal. Precisa de muito mais coisa para virar um ambiente desktop, e o KDE foi o pioneiro aí, também nasceu numa universidade, se eu não me engano foi um tal de Matthias Eitrich, não sei como pronuncia. Nasceu na Alemanha, projeto KDE. Só que existia um problema no projeto KDE. Ele usava o Qt, o Toolkit. Em 1996, o Qt ele era proprietário. Você poderia usar ele, você tinha se não me engano, é Qt Free Edition License. Ou alguma coisa assim. Você tinha permissão para usar em determinadas condições, você podia usar de maneira gratuita, mas você não podia desenvolver usando o Qt sem pagar uma licença de desenvolvimento. Né? E dentro da universidade, o pessoal tinha acesso a, sei lá, a instituição poderia cobrir isso. Né? E, na verdade, isso foi um aspecto fundamental, porque em 1997 foi o ano em que o GNOME nasceu. E ele nasceu especificamente pela falta de um ambiente desktop, não só de um Window Manager, um ambiente desktop que fosse completamente aberto. Software livre e aberto. O Qt não era um toolkit que não era, né? E o pessoal, nessa época, olhou para o GIMP, que tinha teu próprio toolkit, né, o GTK, e tentaram usar isso para fazer um ambiente 100% aberto. E foi assim, esse foi o nascimento do Projeto GNOME. O Projeto GNOME, ele nasceu, os pilares, né, os dois pilares do Projeto GNOME foram o Miguel de Icaza e o Federico Mena Quintero. Nasceu no México. Então, o Projeto GNOME, ele é um projeto sul-americano, ou é norte-americano? Ele é um projeto americano. Um projeto latino. É nossa propriedade. O Projeto GNOME, ele é um projeto latino. Inclusive, é por isso que a próxima GOADEC vai acontecer no México, na Universidade Nacional Autônoma do México, em homenagem aos 25 anos do Projeto GNOME. E quando o GNOME nasceu, né, era uma coisa muito rudimentar. As pessoas elas estavam muito preocupadas em ter alguma coisa que existisse, entendeu? Porque não tinha nada antes. Então, temos aqui uma foto maravilhosa do GNOME 1.0. Tem muita influência do que o Windows 95 foi. Naquela época, a Microsoft era uma empresa aterrorizante. O Windows 95 foi um marco, né, na computação, porque a Microsoft fez poucas e boas para conseguir 98% de adoção do mercado, né, 98% dos computadores que saíam de fábrica saíam com Windows 95. E mais do que isso, as pessoas não sabiam, as pessoas não sabiam o que precisava ter e o que precisava acontecer para existir um ambiente desktop. Então, vocês podem ver que é muito parecido com isso, essa imagem do GNOME, se eu não me engano, esse era o GNOME 0.9 ou 1.0. Essa imagem é de 1999. É muito parecida com o Windows, o visual do Windows, né? Os frames, os botões, a organização, os ícones, é tudo muito parecido. E comparado com o GNOME de hoje em dia, é muito diferente também. Eu gosto de olhar isso porque eu sou mantenedor do GNOME Configurações. Vocês veem no canto direito da tela aí, tem o GNOME Configurações há 20 anos, há 22 anos. Ele era
ele era um monstro indomável, cara. Você tinha até um painel para configurar o programa de configurações para que você possa configurar as suas outras configurações de maneira mais, sei lá. O pessoal não tinha muita noção do que precisava acontecer, qual que é a direção que tinha que tomar, era tudo muito novo, né? Não tinha um precedente para se seguir. Só que aí, 2001, aparece a nossa querida Sun Microsystems. E a Sun traz uma informação aqui para a mesa que ficou conhecida como o fiasco dos relógios. Isso mudou a história do Gnome de uma maneira... até hoje a gente cita isso, porque até hoje esse aspecto da cultura de software livre, ele ainda prevalece e o Gnome ainda luta para evitar fiascos dos relógios, que nem aconteceu em 2001. Então, o que a Sun Microsystems ela fez? Ela pegou o Gnome, né, e testou, fez teste de usabilidade. Olha só que termo maravilhoso, teste de usabilidade. Uma coisa que software livre, em 2000, o que era teste de usabilidade? Quem usava isso, né? E tem que lembrar também que nessa época o Mac ainda não era Mac, né? Não tinha essa referência. Então, todo mundo estava pensando em lutar contra a dominância da Microsoft, dominância do Windows. Né? Mac não... Era Linux e Windows a briga ainda. E aí a Sun foi lá, colocou gente para usar o Gnome. E um dos testes, que foi o teste que ficou mais famoso, foi, abre aspas, coloque um relógio na sua área de trabalho. O Gnome tinha 5. Ele tinha um relógio, ele tinha um outro relógio, tinha um relógio after step, tinha um relógio com e-mail, tinha um relógio binário. E a maioria das pessoas não conseguiu escolher um relógio para colocar na área de trabalho. Esse ficou famoso como o fiasco dos relógios. Isso foi um ponto fundamental na história do Gnome, porque foi nesse momento, com os resultados, eu deixei no final aqui da apresentação, eu vou deixar todas as referências para isso que eu estou falando. Esse ponto foi fundamental na história do Gnome, porque foi aí que a comunidade sentou e falou, não, peraí, a gente precisa fazer mais do que escrever os programas. A gente precisa fazer mais do que colocar um botão na tela. Precisa fazer mais do que isso. Né? Precisa ir além. E isso desencadeou um processo monumental. Né? O design começou a fazer uma parte... ele ganhou espaço dentro da comunidade do Gnome. Dentro de uma comunidade de software livre, design é uma coisa que até hoje não prevalece. Em alguns casos, eu já tive o desprazer de lidar com comunidades que acham ridículo ter um designer ali dentro. Para que vai usar isso, entendeu? Para que eu vou emburrecer a minha interface? Coisas que eu já ouvi, tá? Para que eu vou emburrecer a minha interface? Meus usuários não são idiotas. Foi o tipo de coisa que eu já ouvi. Enfim, agora eu vou dar um grande time skip para a gente falar do Gnome 3. O Gnome 3 é consequência disso que aconteceu em 2000. A proposta do Gnome é não ter distrações, ajudar você a se focar nas tarefas, nas tarefas que você está fazendo agora, ser acessível, ser traduzido, facilidade para as pessoas executarem os programas, né, e ser bonito. Isso faz parte do documento piloto, assim, do que foi o Gnome 3, do que viria a ser o Gnome 3. E é lá para 2011, essa imagem de 2011, essas imagens são de 2011, nasceu o Gnome 3. Muita coisa mudou desde isso que vocês estão vendo. Hoje o Gnome está com uma cara um pouco diferente, mas assim, o principal ainda está aqui. Né, você ainda tem a overview, o Gnome Shell, que nasceu nessa época, né, o Gnome Shell, os programas do Gnome que tem uma interface mais limpa, não sei o que lá. E, assim, dando uma pincelada sobre o que é o Gnome, se alguém perguntar assim, tá, que código que é o Gnome? O que está executando? O que o processador executa que a gente coloca a etiqueta de Gnome? Então, assim, a gente tem o kernel e o hardware, né?
E aí a gente tem serviços do sistema. Por quê? Porque muita coisa precisa acontecer para o computador funcionar do jeito que ele funciona. Então, você precisa ter configurações sendo aplicadas, um gerenciador de sessão, você precisa de um gerenciador de perfis de energia, de settings, precisa de portais hoje com Sandbox, né, Flatpak, Snap, etc. Você precisa de portais para poder um programa dentro do Sandbox se comunicar com o lado de fora da caixinha de areia. Você precisa ter um leitor de tela, se você precisar dessa funcionalidade de acessibilidade. Você precisa do Network Manager funcionando ali por baixo dos panos para você ter acesso à internet. Enfim, tem uma pancada de serviço do sistema que precisa estar executando para o teu computador conseguir funcionar do jeito que você espera. E é muito importante falar isso, do jeito que você espera que ele funcione. Porque o que se espera de um computador foi mudando ao longo do tempo. Essas coisas aqui, esses serviços do sistema, em 1999, ninguém tinha a menor ideia de que precisava de tudo isso para um computador funcionar. Hoje, se você fala assim, Linux não tem o modo dark. Aí você fala, nossa, mas como assim? Isso é uma coisa tão trivial, tão simples, por que ninguém implementou? Né? Então, o que se espera de um computador mudou muito. E está mudando ainda. Em cima desse serviço, você tem o compositor. Compositor é um termo mais assim no mundo do Wayland, né? Porque no mundo anterior ao Wayland é o Window Manager. É aquela parte do código do sistema que pega várias janelas, pinta elas na tela. Isso é o compositor. E aí, em cima disso tudo, que você tem os programas. Aí você pergunta, tá, e o que é o GNOME? O GNOME é tudo isso. O GNOME é um stack inteiro, quase tocando no kernel. Inclusive, o compositor, ele usa quase diretamente, né, esses calls aí do kernel e tal. Então, assim, um ambiente desktop é tudo isso. E isso é bastante coisa. Eu coloquei aqui app 1, app 2, app 3, app 4, mas aqui você coloca, por exemplo, calendário do GNOME, tarefas, relógios, o navegador de arquivos, enfim, o navegador de internet. Você coloca várias coisas que você usaria assim, no teu dia a dia. Enquanto que isso é a ideia, mais ou menos, de um desktop, né, de um ambiente desktop. Um Window Manager seria só o compositor. Só isso. Você ainda precisaria dessas outras coisas do serviço de sistema e dos aplicativos para isso, para usar teu computador. Então, agora eu vou fechar essa parte do livrinho aqui, da parte mais técnica, tecnológica do que é o GNOME. Eu vou falar um pouco da comunidade do GNOME, tá? Vai ter muita contação de história. Aqui eu optei por deixar só os tópicos que eu queria falar e se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai mandando aqui, que vai ser muito legal a gente poder ter uma conversa, né, sobre isso. Então, a comunidade do GNOME é uma comunidade distribuída internacionalmente. É muito importante para o GNOME ter um stack de acessibilidade e internacionalização. É fundamental que isso seja bom. Porque a comunidade do GNOME, ela está, assim, nos mais diversos graus desse espectro internacional, que tem gente com internet fantástica, tem gente com internet horrível, tem gente que sabe falar inglês, tem gente que não sabe falar inglês, precisa do sistema traduzido na língua mãe, enfim, isso é muito importante falar. O GNOME, ele é distribuído, a comunicação do GNOME, ela é assíncrona, ela é feita pensando especificamente em pessoas em fuso horários diferentes, opostos no planeta. É uma comunidade independente. E o que eu quero dizer por independente? Cada um faz o que quer, basicamente. Então, se você tem... vou dar um exemplo aqui. Se você está usando o GNOME, encontrou um problema no GNOME Música, você está lá tocando a música, você deu play e o GNOME Músicas parou de funcionar. Você é completamente livre, independente para baixar o código, corrigir você mesmo
e mandar a tua contribuição, sem falar nada para ninguém, até o último momento. É uma comunidade independente nesse sentido de proatividade, né? Então, isso é uma coisa que muita gente não tem dificuldade de entender no começo, quando vai começar a contribuir. Eu acho que isso é um padrão de comunidade de software livre, em geral. Mas comunidade de software livre, elas têm essa questão da independência, né? Você que não é obrigado a estar ali, você não está com um contrato com uma empresa ou nada do tipo, você faz o que você quiser. Você corrige o que você quiser, você faz o que você tiver interesse, e é assim que as coisas andam, entendeu? Com pessoas que às vezes têm problema e querem ir lá corrigir. É assim que o mundo do software livre funciona, pelo menos nesse microcosmo aqui de ambiente desktop. É mais ou menos assim que funciona. E o processo de decisão do Gnome é uma coisa que também é difícil para o pessoal que não está acostumado a entender, mas é um negócio chamado consenso aproximado, né? Rough Consensus. Em que, assim, você não precisa ter 100% de todo mundo, 100% das pessoas concordando com o mesmo assunto, mas a tendência da comunidade prevalece. E, enfim, isso são algumas características do Gnome como uma comunidade. E dentro do Gnome tem várias pessoas que têm vários interesses diferentes. Então, tem gente que quer corrigir bugs nos aplicativos, e aí mergulha nesse mundo de programação. Aí vai contribuir com o desenvolvimento. Mas não é só de código que o Gnome é feito, né? O Gnome, na verdade, tem um time gigante de tradução e de localização. Internacionalização e localização. Então, por exemplo, o Gnome ele é 100% traduzido para o português brasileiro. Você consegue usar os aplicativos do Gnome, o Gnome Shell, etc., na nossa língua materna, justamente porque ele foi traduzido por alguém. Você tem time de engajamento, gente que gosta de, escrever sobre o Gnome, falar sobre o Gnome, dar entrevista, fazer essa ponte entre comunidade, desenvolvedores, tradutores e a mídia especializada. Você tem pessoal que quer documentar o Gnome, que são muito poucas pessoas, mas essas pessoas existem. Tem a galera que gosta de marketing, que gosta de fazer o design das coisas, etc, etc. Tem o time de administração, porque não só todo código que a comunidade do Gnome gera é código livre, é software livre, mas toda a plataforma que o Gnome roda é software livre também. Então, o Gnome ele não roda nada que seja software proprietário. A interpretação do software livre do Gnome, ela é uma interpretação radical do que é liberdade de software. A gente não usa nada que seja proprietário. Toda a plataforma, plataforma de tradução, a plataforma de desenvolvimento, os blogs, o blog do Gnome, porque o Gnome também tem blogs de pessoas, tudo é software livre, roda em cima de software livre. Enfim, tem muito mais aqui e tem muitos outros times. E não tem uma linha muito clara que divide o que é um e o que é o outro, entende? Então, você que contribui, sei lá, com engajamento, se você tiver afim, você vai lá e traduz uma coisa que você quiser, entendeu? Para a tua língua, para outra língua, se você souber também. Se você é desenvolvimento, eu comecei a contribuir com o Gnome com tradução, antes de partir para o desenvolvimento. Eu desenvolvia muito antes de contribuir com o Gnome, mas as minhas primeiras contribuições com o Gnome foram com tradução, não foram com documentação, com desenvolvimento. Então, assim, não tem uma linha muito, muito tênue, desculpa, não tem, a linha não existe. Não tem essa de que ou você faz parte do time de desenvolvimento, ou você faz parte de um, ou você faz parte do outro. É meio que uma aglutinação natural, assim, a partir dos interesses das pessoas. E é uma comunidade aberta, né? Então, não tem, como é que eu vou dizer? Você não precisa, por exemplo, sei lá, assinar um formulário para começar a contribuir. Você não precisa anunciar para alguém que você vai começar a contribuir. Não tem nenhum processo formal para você participar.
Assim, você está com vontade, é isso que você quer, você vai lá, faz, conversa com o pessoal que está envolvido e vai daí para frente, entendeu? Não tem... É absolutamente aberto. Esse território aqui não tem nenhuma paredinha dividindo o que é e o que não é Gnome. Então, é uma comunidade aberta, um desenvolvimento aberto. Agora, a força que mantém todas essas pessoas coesas, né, a colinha entre as relações interpessoais são os valores da comunidade do Gnome. Que eu, particularmente, acho que é uma conversa fantástica para se ter. Isso tudo que eu coloquei aqui é baseado num artigo que o Alan escreveu em 2017, chama The Gnome Way, o caminho do Gnome. É fantástico. Eu recomendo, tá na minha lista aqui de referências para quem quiser depois. Mas o Gnome, o Alan, ele participa há muitos anos da comunidade do Gnome. Muitos anos, tem mais de uma década que ele tá aqui com a gente. E, ao longo desse tempo, ele foi percebendo algumas coisas, os padrões entre as pessoas que contribuíam e iam embora e as pessoas que contribuíam e ficavam no projeto Gnome. E aí, em 2017, ele sintetizou isso nesse artigo que chama O Caminho do Gnome, o The Gnome Way. Ele conversou bastante com muita gente para chegar nisso, mas eu acho que é a melhor síntese do que é a comunidade do Gnome, em termos de valores. E isso daqui nasceu, né, de baixo para cima, não de cima para baixo. Então, isso daqui é uma observação em cima da comunidade. Ninguém sentou e falou, tá, esses vão ser os valores do Gnome, todo mundo vai ter que seguir isso. É o contrário. Isso daqui já estava acontecendo de maneira orgânica, esses valores já estavam... As pessoas que ficavam, elas compartilhavam esses valores, talvez até de maneira subconsciente, e aí, observando a realidade, observando as pessoas, que chegou, né, essa conclusão de que esses são os valores do Gnome. E o primeiro valor é que o Gnome tem valores. É uma coisa meio meta, assim, né? Então, o Gnome, ele tem valores que são muito fortes, e eles guiam o conjunto da obra, né? Eles guiam a comunidade. Isso tem consequências grandes para o que é, como que a comunidade opera. Porque a partir desses valores a gente consegue falar não. Isso não está de acordo com o que a gente acredita. Ou então falar sim, é isso que a gente quer. E às vezes isso é difícil, né? Com comunidade de software livre, às vezes alguém vem e passa um tempo estudando o teu código e vai lá e implementa uma funcionalidade que vai contra os teus valores por algum motivo e talvez você sinta, eu como mantenedor, por exemplo, se alguém faz isso, é um pouco difícil falar não, entendeu? Porque a pessoa ela se esforçou para chegar naquilo, para fazer aquilo. Mas a comunidade opera com princípios, e são princípios fortes. E esses princípios, eles permeiam todas as ações do dia a dia. Né? O Gnome, ele é baseado nisso. É que nem aquele paradoxo acho que é o paradoxo de Zenão, né? Se você pegar e jogar todo o código fora do Gnome e começar do zero, isso ainda vai ser Gnome? As mesmas pessoas escrevendo um código diferente, vai ser Gnome? Isso vai ser Gnome. Agora, se você for trocando uma pessoa de cada vez, né, sai uma pessoa, para de contribuir, vem outra, sai outra pessoa por algum motivo, entra uma terceira pessoa que fica junto e tal, e imagina que daqui a 30 anos a comunidade não vai ter ninguém do grupo original. Isso ainda vai ser Gnome? E barco de Teseu, isso, exatamente. Acho que é Teseu mesmo. Ou de Talos, Teseu, acho que é Teseu. O que define o que é Gnome, o que não é Gnome? Na minha interpretação, são esses valores. Porque as pessoas a gente deu sorte, né, de algumas pessoas no começo com valores, com princípios parecidos, se encontrarem e começarem esse processo, e agora virou um imã, né, para pessoas que compartilham desses ideais.
E é isso que é a mola, né, do GNOME, a força forte do GNOME, que não deixa que os prótons se repelem. Um valor do GNOME muito forte é ser software livre e aberto. Isso é absolutamente crucial, né? O GNOME nasceu, a gente conversou um pouco sobre isso no começo daqui da apresentação, né? Mas o GNOME nasceu justamente pela falta de uma opção de software livre. A interpretação do software livre da comunidade, ela é radical. A comunidade não aceita software proprietário. De forma alguma aceita software proprietário dentro do universo do GNOME. E o software, além de ser isso, depois, né, do fiasco dos relógios, parece que o pessoal entendeu que o software, além de ser livre, ele tem que ser inclusivo. Inclusivo num sentido bem amplo aqui. Não é só um software que você consegue ler na tua língua materna. Isso é inclusão por linguagem, né? Mas também é inclusão por tecnicidade. Então, uma pessoa que não teve acesso ao computador, às vezes durante a vida inteira, vai ser apresentado um computador e não consegue usar, porque não tem o treinamento específico, já não tem aquela carga, não vem com aquela carga de conhecimento que você precisa ter para usar um computador de maneira... E o GNOME, ele vai contra isso, entendeu? O GNOME acredita, a comunidade do GNOME acredita sim que as pessoas elas têm que ser capazes de usar o computador sem treinamento prévio, sem conhecimento prévio, do zero, e se sentir confortáveis usando isso, e para que o computador seja uma ferramenta útil, né? Isso é uma coisa que, se vocês lerem sobre, vocês vão perceber que é muito parecido com o ideal de tecnologia que a Endless tem. É por isso que eu faço parte da Endless. Então, o GNOME ele tem como um objetivo autoproclamado ser inclusivo, ser fácil, ser traduzido, enfim, ser inclusivo de todas as formas que pode ser. Um dos valores do GNOME é a qualidade de engenharia. Então, uma das coisas que para mim, como um desenvolvedor, foi fundamental no meu crescimento, no meu aprendizado do que ao longo da vida na minha vida profissional, foi contribuir com o GNOME. Porque uma das coisas que mais acontece na comunidade GNOME, quando se trata de desenvolvimento, é revisão de código, integração contínua, etc, etc. O GNOME tem isso desde lá para 2000, não sei quando, 2002, 2003. Integração contínua antes do pessoal chamar de integração contínua. Então, a qualidade de engenharia, a gente tenta manter um nível alto em termos de engenharia do código do GNOME. Isso tem algumas implicações que são fortes nas práticas do dia a dia e a longo prazo também. Então, uma das práticas que o GNOME tem é esse comprometimento com a plataforma que a gente usa. Se vocês verem ao longo da história do Linux, do universo Linux, muitas tecnologias que hoje são fundamentais, são parte da plataforma Linux, elas nasceram no projeto GNOME. Então, dbus, que é um protocolo para você conversar com vários programas diferentes, né, IPC. Wayland nasceu no GNOME. Tecnologias do kernel do Linux nasceram no GNOME. O S3 nasceu no GNOME. Flatpak nasceu no GNOME. uPower nasceu no GNOME. Systemd nasceu no GNOME. Enfim, uma pancada de coisa é feita por pessoas que participam da comunidade do GNOME. Isso é uma coisa que você vai ver, assim, e para deixar bem claro, eu não estou falando isso em detrimento de nenhuma outra comunidade, mas isso parece ser uma coisa muito prevalente na comunidade do GNOME. A análise de causa raiz, corrigir as coisas onde elas têm que ser corrigidas e tal. Isso parece que é bem forte em termos de cultura dentro da comunidade do GNOME. E a última
Isso é uma parada que o Alan falou e que clicou assim para mim quando ele falou na apresentação dele em 2017, que é tomar a responsabilidade pela experiência de uso do Gnome. E eu acho que isso é muito importante. Isso, quando o Alan falou isso clicou não só para mim, mas para muita gente. E isso esse último valor é provavelmente a coisa mais controversa que o Gnome tem. Lá, quando teve aquele fiasco dos relógios, né, que a Sun começou a investir em usabilidade dentro do Gnome, existia, e ainda existe, e ainda é muito forte, essa cultura dentro do software livre, em que a pessoa, o usuário, é responsável por consertar e por manter o próprio computador. Então, indo lá para 2001, o Havok Pennington escreveu um artigo em que ele usa os seguintes termos: settings e preferences, preferências e configurações. Hoje a gente não usa mais isso da maneira que se usava naquela época, mas a ideia é que uma preferência é, por exemplo, você trocar o plano de fundo do teu computador, você configurar a linguagem que teu computador está. Isso tudo são preferências, são coisas que não podem quebrar de jeito nenhum. E configurações, em contrapartida, são coisas que, se você mudar, você pode de algum jeito quebrar o teu computador, trocando essas configurações. O Gnome, ele decidiu, há muitos anos, abrir mão de configurações, fazer tudo, tentar ser o mais automático possível, e se focar em preferências. As preferências, elas são fundamentais para você usar o computador. As configurações, um dos valores do Gnome é a gente toma responsabilidade pelo negócio funcionar. A gente não deixa na tua mão, a gente não dá um negócio quebrado e deixa na tua mão para você consertar. Até hoje, isso é uma coisa que causa muita controvérsia. Talvez porque isso esteja contra a cultura que se formou em torno do software livre, né, de todo mundo poder mudar qualquer coisa, a qualquer hora, e quebrar, e o problema é teu, entendeu? E assim vai. Então, esses são os valores que o Alan, ele viu. Vou deixar o link, também está no final aqui. Foi uma pincelada, tudo isso estão sendo pinceladas em cima do tópico, porque tem muita coisa para explorar. E agora, a última coisa que eu queria colocar aqui na mesa é a governança da comunidade do Gnome. Então, isso aqui na verdade é bem simples, né? Então, existe a comunidade, que é um corpo de pessoas que estão contribuindo ali no dia a dia, seja com código, seja com documentação, seja com material de marketing, seja com design, seja com, enfim, com qualquer coisa. Tem a comunidade como um corpo, é o corpo absoluto da comunidade do Gnome, é isso, entendeu? Em cima disso tem a Fundação Gnome. A Fundação Gnome, ela nasceu lá em 2001, e, assim, diferente do que muita gente pode pensar, a Fundação Gnome, ela não é uma fundação que define o futuro técnico do Gnome. A Fundação Gnome não dita nada. A Fundação Gnome, ela está aqui para proteger algumas propriedades intelectuais, por exemplo, a marca do Gnome, né, o símbolo do pezinho, organizar hackfests, ter uma entidade para onde as doações vão. Tudo isso precisa ter alguma fundação, alguma coisa, algum instrumento legal para isso acontecer. E é a Fundação Gnome que cuida disso. Então, a Fundação Gnome, ela não tem nada a ver com o código que a comunidade produz. A Fundação Gnome, ela está ali para, por exemplo, em 2015, uma empresa que eu não me lembro o nome, decidiu que ia lançar um tablet chamado Gnome. Inclusive com o símbolo do tablet era um pezinho. E aí eles começaram a processar, tentaram registrar, acho que 19 ou 20 patentes em cima do nome do Gnome e do pezinho. E aí quem que foi lá para defender o software livre? Foi a Fundação Gnome, entende? Então a Fundação Gnome tem esse papel jurídico de representar o Gnome. Recentemente a gente teve o caso do Rothschild, que tentou processar o Gnome com uma patente super vaga lá.
E a Fundação Gnome agiu e se movimentou e retrucou esse processo e a gente acabou ganhando a causa de uma maneira espetacular, assim, eles não vão poder fazer nada do tipo, nenhum tipo de processo que nem eles fizeram com a gente com nenhuma outra comunidade de software livre. Então, a Fundação Gnome está aí para isso, e dentro da Fundação Gnome tem um papel que é muito importante dentro da Fundação, que é o diretor executivo, que no momento é o Neil McGovern, ele que cuida da papelada, ele cuida de tudo que está acontecendo na Fundação Gnome e tudo mais. E por fim tem o Advisory Board, que eu não encontrei um termo bom para traduzir isso, então deixei Advisory Board, que são as empresas que elas patrocinam o Gnome. Tem várias empresas que patrocinam o Gnome, tem Google, tem a System76, tem a Endless, tem a Red Hat, OpenSUSE, tem a Collabora, tem um monte, a Collabora inclusive que está marcando presença aqui no Secomp, né? Então, tem a Advisory Board, Fundação Gnome e a comunidade. A comunidade, ela é absoluta. Então, nem o Advisory Board, nem a Fundação Gnome tem poder de decisão sobre o que a comunidade vai fazer. A comunidade é soberana. Mas a Fundação e o Adboard estão aí para auxiliar e ajudar a gente a crescer. Eu tentei deixar aqui 15 minutos para o pessoal fazer perguntas ou alguma coisa assim. Parece que eu consegui parar com uma margem de 1 minuto aqui, que é muito bom. Eu nunca tinha conseguido fazer uma apresentação no tempo certo antes. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, Então, o Anônimo perguntou, o Qt ainda é proprietário ou hoje em dia ele é completamente livre? Olha, eu não sei os detalhes, mas meu conhecimento sobre o assunto de licenças do Qt é o seguinte: hoje o Qt tem 2 licenças. Uma é software livre, ele é licenciado pela GPL, mas a outra é uma licença comercial para programas, enfim, software comercial. Eu sei que o Qt mudou, né? O Qt Company fez algumas mudanças e algumas coisas estão diferentes. Eu não sei exatamente quais foram as mudanças, mas me parece que ainda é dupla licença, né? Tem a licença de software livre, que é a que o KDE usa. Inclusive tem uma fundação dentro do KDE, tem um grupo específico para monitorar o Qt, para ver se está tudo certinho, e a licença proprietária para softwares comerciais. Tem uma outra pergunta aqui. Gnome é uma abreviação, que nem GIMP é, por exemplo? O Gnome não é mais uma abreviação. O Gnome já foi uma abreviação. Há uns 15 ou 20 anos era GNU Network Object Model Environment, acho que era isso. Hoje não é mais abreviação de nada. Hoje o Gnome é o Gnome, ponto. O GIMP, eu acho que também não é mais uma abreviação, é para você tratar como uma palavra só, entendeu? Existe alguém ou algum grupo de pessoas que valida as contribuições que são feitas? Como assim validar? Talvez seja uma coisa interessante de explorar aqui, mas que eu não falei, né? Mas dentro do submundo do software livre, né, o autor de um programa, a gente chama de mantenedor, a pessoa que está cuidando do programa, que tem decisões, que toma as decisões, né? Então, por exemplo, eu sou mantenedor do calendário do Gnome. Então, se alguém vai lá, muda alguma coisa e quer fazer uma contribuição, sou eu que vou lá e reviso o código da pessoa e falo, olha só, você fez um negócio aqui que tá certo, gostei disso. Ou então, olha só, encontrei um erro no teu código, aqui ele está fazendo x+1, era para fazer x+5, não sei o quê. É o mantenedor, ou os mantenedores, no plural, pode ter mais de uma pessoa fazendo a manutenção de um software em determinado momento. Né? E cada programa é como se fosse um pequeno feudo. Cada mantenedor tem poderes absolutos ali dentro do programa. Tem 95% do poder de decisão ali. Então, eu sou o mantenedor do calendário, por exemplo, sou eu que tomo as decisões a respeito do calendário. Agora, tem várias pequenas dinâmicas
dentro da comunidade, que não é assim, não é tão absoluto, assim, do tipo, eu faço o que eu quiser e não tô nem aí para ninguém, e eu vou colocar um botão no meio da tela mesmo e dane-se todo mundo e acabou. Não é, tem micro interações ali dentro da comunidade, tem um time de design, são ótimos colegas que a gente não sabe, quando a gente não sabe alguma coisa, como resolver um problema, como colocar um botão, como fazer tal coisa, a gente corre lá para a galera ajudar a gente, entendeu? Então tem essas pequenas interações, mas a palavra final de programas de software livre são dos mantenedores ou do mantenedor daquele determinado programa. Então, quem valida as contribuições são os mantenedores, de forma geral. E às vezes até outros contribuidores regulares, por exemplo. Por exemplo, o OBS Studio, que comecei a contribuir agora, pessoal, eu que reviso tudo que tem a ver com Linux, eu estou lá revisando, entendeu? Então é comunitário nesse sentido de que é comunitário, mas a autoridade tem uma certa centralização, assim, nas pessoas que estão lá há mais tempo, estão lá mantendo, não sei o que lá. Então a gente tem mais uma pergunta aqui. O que acontece quando alguém ou um grupo desenvolve algo que agride um dos princípios do GNOME, em qualquer uma das facetas que você mostrou como marketing? O GNOME ele é regido por um código de conduta, e qualquer coisa que quebre esse código de conduta, a pessoa é convidada a se retirar. Isso para as coisas mais sérias, né? Mas assim, por exemplo, você faz um aplicativo que não tem a cara do GNOME, aí ele não vai participar vamos dizer assim, não é uma situação tão pesada como alguém quebrou o código de conduta do GNOME. É mais uma coisa do tipo, você não está seguindo as diretrizes da interface do GNOME. Então, tem outros meios ali de que o teu programa ele não vai fazer parte do core do GNOME, né? Ele vai fazer parte dos aplicativos de terceiro e tudo mais, e assim você continua fazendo parte da comunidade, mas teu programa não vai ser núcleo do GNOME. Agora, não tem muito o que falar, né? Quebrou o código de conduta do GNOME, a pessoa é convidada a se retirar. Existem planos ou alguma conversa dos membros do GNOME em criar uma distribuição voltada para usuários comuns ao invés de oferecer o ecossistema para terceiros? Olha, eu não sei, eu acho que não. Existe o GNOME OS, talvez algumas pessoas tenham ouvido falar aqui do GNOME OS, que ele é meio que uma implementação de referência, entre aspas, do que o GNOME imagina que seria um sistema bom, mas um sistema ideal, assim, né? Mas essa referência não é um sistema operacional que você que é feito para você instalar na tua máquina e usar no teu dia a dia. Tem várias limitações, a tecnologia não está lá ainda. Então, enfim, a gente tem o GNOME OS como uma ferramenta de desenvolvimento e de testes. Então, é muito importante ter algo como o GNOME OS, porque, por exemplo, a gente vai fazer as notas de lançamento e o pessoal que faz parte do time de engagement, de engajamento, às vezes não sabe compilar ou não quer ter que compilar o sistema inteiro para poder rodar a última versão, para poder tirar foto, para poder colocar nas notas de lançamento. Então vai lá, abre o GNOME Boxes, instala o GNOME OS e aí vai ter acesso por exemplo, a última versão do GNOME, entendeu? E aí consegue tirar as fotos, consegue testar alguma coisa ali, etc, etc. O GNOME OS ele foi fundamental ali para a gente fazer as mudanças do GNOME 40, né, que foram mudanças relativamente grandes, e a gente gerou uma imagem especial, né, um sistema com essas mudanças do GNOME Shell, antes delas serem mescladas na branch de desenvolvimento. Então, foi fundamental, assim, é fundamental como uma ferramenta de teste, como uma ferramenta de desenvolvimento, mas por enquanto eu não estou vendo nenhuma movimentação em direção a fazer com que o GNOME OS seja uma distribuição para a pessoa instalar ali na máquina e usar no dia a dia, entendeu?
O GNOME era um sistema operacional e depois se tornou uma DE. Qual a diferença entre os dois? Não, o GNOME ele nunca foi um sistema operacional. Ele sempre foi um ambiente desktop. Ele nasceu com esse propósito e continua firme e forte até hoje nesse propósito. Tem, acho que só mais uma pergunta aqui. Quais seriam suas recomendações para uma pessoa que está ingressando no mundo do software livre e quer contribuir no desenvolvimento? Isso é fantástico. Isso é uma pergunta muito boa. O GNOME ele tem documentação, tem um passo a passo fantástico para quem quer contribuir com código, chama Newcomers. Eu não lembro se eu coloquei aqui na minha lista de referências. Eu não coloquei, mas eu posso colocar depois. Chama Newcomers. Então, assim, passo a passo para você fazer a tua primeira contribuição para o GNOME com código. O Newcomers também tem direções, assim, tem uns links, algumas direções que você pode tomar se você quer contribuir com alguma outra coisa, com design, com documentação, enfim, com alguma outra coisa. Enfim, é fantástico, é muito fácil começar. A comunidade, você escolhe o que fazer, mas quando você faz, a comunidade te acolhe e te ajuda a fazer aquilo acontecer. Então, eu recomendo que o pessoal dê uma olhada, quem tiver interesse, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Existem sistemas que o GNOME recomenda para experimentar o seu ecossistema? O GNOME OS é uma boa porta de entrada. Não, mas qualquer distribuição que tenha o GNOME, qualquer distribuição que tenha o GNOME com pouca ou nenhuma modificação vai servir, vai dar para fazer. O Fedora parece ser uma boa. O Arch também parece ser uma boa. Parece que não tem, o pessoal não modifica o GNOME. Parece que o Ubuntu, se você fizer um esforcinho ali depois que instalar, você consegue ter o GNOME puro também, sem modificação nenhuma. Então, galera, era isso que eu tinha hoje para falar. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui na Secomp. Foi fantástico. Espero que vocês tenham curtido e aprendido alguma coisa. Enfim, quem quiser contribuir ou continuar essa conversa que a gente começou aqui, tem o canal do GNOME Brasil, Telegram do GNOME Brasil, tem o canal do GNOME Brasil na RC, no Matrix também. Tem vários meios para a gente se comunicar. Eu também tenho um canal no YouTube se você quer ver programação. Então, eu programo as coisas que acontecem no GNOME ao vivo, de vez em quando. Quem tiver interesse pode ver também. Então, é isso aí. Valeu.